Amém? Amados irmãos, eu quero trazer um sermão bem rápido. O Sermão da Montanha. É tão interessante esse texto, muito interessante. Mateus capítulo 5, nós lemos um texto muito abençoado que foi em João capítulo 15, mas eu quero falar um pouco do Sermão da Montanha. Na verdade é uma preparação, para todos santos em Cristo. Todos devemos viver esta verdade a qual o Senhor nos ensina e praticarmos ela, para que a gente também, irmãos, alcance a estatura de varão perfeito, que só nessa hora é que você vai dizer o que o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Então daqui para lá, até que o Senhor volte, nós vamos ainda passar uns momentos bem difíceis, mas graças a Deus que a gente já está profetizando, pastor, que vamos passar, Nós não vamos morrer nesses momentos difíceis, a qual o apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo, nosso Senhor, nos ensinou muito bem como vencer todas estas coisas. Amém? Não é porque você está cheio de saúde, ou até mesmo finanças está bem, que você vai estar alegre. Mas se você estiver também doente, estiver também sem nada no seu armário, em casa, você também está sabendo ser grato a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Lemos a palavra que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senti de orar. Quantos precisam de oração? Oramos. Querido e eterno Deus, Pai celestial, Deus forte, neste momento, Pai, nós te louvamos, meu Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos em tua presença nesta noite, Pai, e te pedimos, meu Deus amado, que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Prepara o coração do ouvinte, prepara os nossos corações, meu Deus, nesta noite, para recebermos, Senhor Deus amado, esta palavra como alimento, renovo, fortalecimento, Senhor, para o teu povo, Senhor, para nós todos, que nós venhamos cada dia, Senhor, estarmos de pé diante de Ti para Te glorificar, Senhor, para Te exaltar, Pai, pois só a Tua palavra, Senhor, os ensinamentos dela, Pai, é quem faz, Senhor Deus, nós sermos fortes, fortalecidos, cheios da Tua graça, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas nesta noite, através, Senhor Deus amado, oh Senhor, desta leitura, Senhor, e o Teu Espírito Santo, Pai,
Pai, operando em nossas vidas, Senhor, falando aos corações, Pai. Aqui tem um povo, Senhor, que necessita, Pai, desta palavra, meu Deus, eu sou o primeiro, Pai. Todos necessitam, Senhor, deste alimento a qual o Senhor Jesus Cristo disse que é o pão vivo que desceu do céu. E eu creio que nesta noite, Senhor, todos que chegaram aqui, Pai, chegaram com fome de se alimentar desta palavra, Senhor, para que tenha mais ânimo, Senhor, para que seja mais fortalecido, para que seja mais animado, Senhor, cheio da tua presença, do gozo do teu Espírito Santo, meu Pai. Ajuda, Senhor, teu povo, a tua igreja, nos fortalece, derrama sobre nós o teu Espírito, o teu poder, Senhor, para fortalecer cada vida nesta noite. Pai, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser conosco, amém, graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Às vezes eu fico lendo o texto a qual o Senhor Jesus Cristo, sermão, a qual ele falando ali para os discípulos naqueles dias, e a gente contempla a simplicidade, a gente consegue captar a mensagem, a maneira dele se expressar, a maneira dele falar para aquelas pessoas. Não tinha nenhuma regalia que nós temos hoje, né? Um púlpito bonito de mármore, som, tudo ornamentado, tudo bem feito e preparado, o povo bem sentado em uma cadeira, nem que seja de plástico. Mas naqueles dias ali não havia essa regalia toda que tem hoje. Não tinha esse preparo, né? As pessoas, o palco de Jesus, uma hora era o barco, uma hora era o monte ali mesmo em pé ou sentado. Não importava a maneira que estava, se tinha um palco. Aí você diz, mas pastor, naquela época ainda não existia palco, altar. Engano seu, eu lembro que em Esdra ele preparou um púlpito, né, e subiu para pregoar a palavra, para ler somente o livro. Tinha um púlpito, sim, feito de madeira. Mas naqueles dias de Jesus, já vários anos depois, não tinha um púlpito para Jesus. Ali na beira da praia, ou no monte, ou num barco, aonde ele estava, ele ensinava a sua palavra. Eu usava muitas por figura, pregava figurativamente, olhando para alguma coisa e fazendo comparações e ensinando as pessoas para que elas compreendessem facilmente. É isso que Jesus quer, irmãos, que nós aprendemos e compreendemos a sua palavra e não tenhamos dificuldade, e que esta palavra nesta noite ela venha aos nossos corações, e que nós venhamos deixar ela guardada, gravada, irmãos, para que o inimigo não venha arrebatar de nós, porque se tirar, você sabe o que é que acontece. Então Jesus, sentado ali ao monte, ensinava as pessoas, os discípulos. Ele assentando, se aproximaram deles. E quem, irmão? Os seus discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos. Para você entender que a mensagem era para os discípulos, é para nós. A mensagem é para mim, é para você, é para a igreja de Deus. E ele abre a sua boca e ensinava dizendo. Primeiro ele vai dizer algo aqui tão interessante, que ele vai falar dos pobres. Ele vai dizer que bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente tem que entender, irmãos, que este pobre que ele está falando é uma pessoa que é simples, humilde, pessoas que acata a sua palavra, que quer saber, entender, irmãos, e tem entendimento desta verdade. Uma pessoa que tem sede de aprendizado, pastor. Este é o pobre de espírito que está ali querendo aprender e se alimentar desta palavra. Que esta palavra, irmãos, ela é tudo para nossas vidas. Ela é o alimento, ela é o sustento, ela é a vida eterna para ti, para nós. Ela é o tudo. Então ele disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles têm sede de buscar. Um pobre necessita, você é necessitado, eu sou necessitado.
Eu preciso constantemente estar ouvindo esta palavra. Você precisa constantemente de estar se alimentando desta palavra. Sabe por quê, irmãos? Você não é um rico espiritual, aleluia. Você é pobre e sabe muito bem da necessidade que você tem na sua vida de receber esta palavra nesta noite. Por isso ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Hoje você busca, hoje você se alimenta, hoje você recebe este pão vivo, hoje você está se alimentando. Amanhã você necessita de novo, você precisa novamente. Sabe por quê? Porque você é pobre, porque nós somos pobres, nós somos necessitados, precisamos inteiramente daquele que é provedor, daquele que está providenciando todas as coisas para a tua vida. Por isso estamos aqui nesta noite. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele providenciou, aleluia, você está aqui nesta noite. Bem-aventurado, oh, aleluia, os que choram, porque eles serão consolados. Quem é que não gosta de consolar? Você, quando começa a chorar, irmãos, se aquebrantar, o Espírito Santo começa a te consolar, aleluia. É por isso, irmãos, quando alguém se levantar contra ti, irmãos, não vá de encontro com ele com palavras que machuca, chore e peça a Deus: Senhor, Tu sabes o que eu necessito, Pai. E começa a se quebrantar, chora diante de Deus. Tu és o provedor de toda a situação, que faz transformação, que faz libertação. O Senhor faz tudo nas nossas vidas, e você começa a chorar, e a alegria começa a chegar, e o Espírito Santo Consolador começa a te consolar. É por isso, irmãos, que é bom chorar na presença de Deus, lembrando-se daqueles que necessitam também da palavra, aqueles que estão lá fora. Muitas vezes, pastor, pessoas choram por outras pessoas que estão lá fora, sede de alma, lembrando que as pessoas estão lá fora na perdição, no engano, e você começa a chorar, lembrar daquela vida. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, salva aquela pessoa, Senhor, liberta aquela pessoa, porque outra hora você estava na mesma situação, e você, aleluia, foi alcançado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém orou por você, porque alguém chorou por você, porque alguém estava ali clamando a Deus, e Deus ouviu o seu clamor, aleluia. Chorar é bom na presença de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta é a melhor palavra, irmãos, que Jesus tem para nós. Pessoas simples, mansas, humildes. É tudo que o Senhor quer que os discípulos fossem, e tem que ser. Porque uma pessoa, irmãos, que não sabe se controlar diante de alguma situação, seja ela qual seja, pessoas que não conseguem se calar, pessoas que revidam porque alguém lhe insultou, não é esse tipo de pessoas que o Senhor está querendo, ou seja, é esse tipo de pessoa que o Senhor está ensinando que seja manso, para herdar o que Ele nos prometeu. Tem que ser manso. Se você está entendendo a palavra nesta noite, diga glória a Deus. É manso que nós vamos herdar as mansões celestiais, ou seja, o Senhor já prometeu, o Senhor já conquistou, o Senhor já nos deu, e essa promessa é verídica para todos aqueles que forem mansos, sem revidar. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, eu fico meditando nesse texto, pastor. Às vezes a gente vê cada injustiça no mundo, as pessoas fazendo injustiça, aí você fica indignado, sim ou não? Mas como é que pode, rapaz, fulano fazer isso? E você vê tanta maldade nas pessoas, e a injustiça está ali, irmãos, aumentando, e você com sede de fazer algo, e você começa assim. Você é uma pessoa, irmãos, que tem como fazer, aleluia, justiça perante Deus, buscando a Ele e dizendo: Senhor, converte estes homens, Senhor, estes governos, Senhor, injusto. Nós cremos num Deus todo-poderoso no céu e na terra, que tem todo o poder e pode fazer transformação, para que a coisa seja certa, para que o homem faça a justiça, amém? Não com as suas próprias mãos.
A justiça que eu estou dizendo, irmãos, não é aquela que alguém faz um arte com outra e você revida lá, chega lá, você vai ter que pagar na mesma moeda. Não, não é mais olho por olho, não é mais dente por dente, não é esse tipo de justiça, mas há uma necessidade nós de buscarmos a Deus para fazermos a coisa certa, amém? E não sermos injustos. É por isso que às vezes, muitas vezes sofremos, e as pessoas querem dizer que o povo de Deus aqui na terra só quer ser santo. Aí a gente vai dizer assim: graças a Deus que nós somos. Nós não queremos só ser, nós somos santos, porque nós somos comprados, lavados e remidos no sangue de Cristo. Você é santo? Glória a Deus. E você adquiriu a santidade sem esforço nenhum, porque foi o Senhor que te alcançou. Aleluia. Agora a santificação é um processo na vida do homem. Você todos os dias tem que buscar e tem que fazer por onde, para que tenha essa santificação na sua vida, porque sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Então quando você entrega a sua vida a Jesus, você já é santo. Sabe por quê? Porque o Senhor te separou, tirou do lamaçal do pecado, tirou do mundo. Agora você já é separado, você já não é mais treva. Agora você é o quê? Luz, os irmãos sabem. Glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, oh glória, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse texto é para nos orientar cada vez mais. Você diz: mas pastor, eu já li isso aí, já tenho decorado todinho, o Sermão da Montanha. Não adianta você decorar a Bíblia toda se não viver ela. A gente tem que procurar, irmãos, com zelo, cada ponto, para a gente aplicar nas nossas vidas. Amém? Cada ponto. A pessoa, irmãos, que é limpo de coração, não tem maldade no seu coração, de maneira nenhuma. É uma pessoa que está sempre se resguardando. Para quem, irmãos? Para Deus. E todo o mal que chega sobre a vida de um homem ou de uma mulher que é limpo, porque só assim os servos de Deus, sendo assim, jamais o mal lhe vence. Sabe por quê? Porque o mal não está habitando em você, mas o bem, porque você está vencendo todas as vidas. Todas as vezes que vem sobre a tua vida, a maldade não está em ti, mas sim, irmãos, a bondade de Deus através do Espírito Santo no teu coração. Aí você é puro, porque a palavra de Deus nos fez essa limpeza, nos purificou. Aleluia. Esta parte você se lembra muito bem. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. O que é que diz? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somos purificados pelo sangue de Cristo. Então temos que ter o coração limpo e puro, certo? Limpa nossas mãos. Não contaminamos as nossas mãos com sangue, certo? Não contaminamos as nossas mãos com coisas ilícitas, mas que nós venhamos ser sempre orientados por esta palavra que é de Deus, e o Espírito Santo que mora na tua casa, é Ele que sempre te alerta, é Ele que sempre te ensina, porque Jesus disse que iria para o Pai, mas deixaria o outro Consolador, e Ele nos ensinaria todas as coisas. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, só cai no erro se quiser. Assim, mas pastor, eu posso estar desorientado um pouco. Tem cilada sim, não é verdade, pastor? Há ciladas. O inimigo, ele arma cilada todos os dias. O apóstolo Pedro disse que ele anda ao redor bramando como um leão. É como um leão, mas não é um leão. Bramando como um leão. Então ele está ali, armando cilada, para tentar pegar o povo, para tentar tirar o povo da presença de Deus. É com conversas, é com mentiras, enfim, tantas coisas ele inventa, que eu não vou acrescentar tantas as coisas, porque você sabe o que é mais ou menos. Então não adianta eu detalhar cada coisa que ele tem preparado para enganar as pessoas.
Tipo, alguém diz: pô, tu é crente, e por que tu está nesta prova? Será que essa pessoa foi usada por Deus? Tu é crente, e por que tu está doente? Tu é crente, e por que isso aconteceu? Glória a Jesus. Então são tantas ciladas que o inimigo tem armado. Aí você diz: eu sou crente para ir morar no céu. Sabe por quê? Embora que este corpo se desmanche, se desfalere todo, temos um eterno no céu. Esta casa, o apóstolo Paulo diz, pode se deslacerar, pode se desmanchar, pode se acabar. O homem interior, que é o espírito renovado, este sim, irmãos, glória a Deus, se renova a cada dia. Sabe por quê? Porque o teu espírito contata com o espírito que nós somos filhos de Deus. Testifica que somos filhos de Deus. Isso é o suficiente para você vencer todas estas picuinhas, todas estas palavras que são faladas do inimigo para tentar enfraquecer e tirar da presença de Deus. Você sabe muito bem que nós vencemos, porque o Senhor já venceu. Ele diz: filhinho, sede forte, porque a palavra está em vós. Vocês já venceram. Se a palavra está em nós, nós lemos desta noite, o Senhor, Ele quer que nós esteja preparado a todo momento. Ele quer que nós produzimos frutos, sim ou não? O Senhor tem um cuidado tão grande, irmão, nesta vinha, sabe, nessas ramas, vou dizer assim. Vocês lembram que Israel era comparado com a vinha, né? Ele fazia tudo, fez tudo por Israel, por Judá. Lá em Isaías capítulo 5, tudo ele fez, deu do melhor para eles, preparou tudo. É como se fosse a vinha. Ele disse: o amado, meu amado tinha uma vinha, e ele plantou uma vinha, cercou, tirou as pedras, carrapicho, limpou tudo, e esperou que a vinha desse bom fruto, e deu fruto mau. E o que me faltaria? Ele faz uma pergunta: o que me faltaria mais fazer por vós? O que faltou eu fazer mais por vós? Aí ele vai dizer: olha, a justiça, ou seja, o juiz vem, vou tirar as cercas e vou abrir. Olha o que aconteceu. E os animais vão pisar. Isso aconteceu. E ainda ele disse que ia ordenar as nuvens do céu que não derramasse água sobre elas. Já aqui o Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos, na leitura oficial desta noite, Ele está dizendo que a vara que dá fruto, Ele limpa, não é assim? Para que dê mais fruto. Irmãos, todos nós, todo o povo de Deus tem que produzir. Você é discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Você discipula alguém, você sempre está, irmãos, com a autoridade de Deus na tua vida, para falar do amor dele para alguém. Discipule, você vai produzir fruto. Você não produz fruto só louvando na igreja. Você não produz também aqui só na igreja ou nos cultos. Ele quer que a gente vá, irmãos, adiante. Eu lembro, pastor, de uma história muito interessante, em Lucas capítulo 10, versículo 25, daquele homem que vinha da igreja, sacerdote, fazia tudo, né? O sacerdote fez tudo lá, ofereceu seu sacrifício, vinha voltando para casa, satisfeito, alegre. Aí foi provado. Ele conseguiu ser aprovado? Não, né? Ele foi provado e não foi aprovado. Ele descia de Jerusalém a Jericó, passando por um caminho que, segundo os historiadores, o nome do caminho já era o caminho sangrento, de tanto acontecimento, assalto e morte que havia. E ali os salteadores pegaram um homem, roubaram aquele homem, bateram nele, deixaram ele meio morto. O que é que acontece agora? Lá vem um sacerdote, já tinha adorado, vindo de Jerusalém, já tinha adorado, não é isso? Já tinha feito, oferecido seu sacrifício e tudo mais. E agora quando vê aquele homem no chão sangrando, ele passa ao largo.
rodeou e passou ao largo. Casualmente, alguns minutos depois vem um levita também. Ele já adorou, já louvou, já ofereceu seu sacrifício de adoração a Deus. Agora está tudo bem, vou para casa, já fiz tudo. Será que é só isso que Deus espera de nós? Vir para a igreja, chegar aqui orar, chegar aqui louvar e ir para casa? Que nós podemos também ser provados desta forma, e de repente não somos aprovados. Isso aconteceu com o sacerdote, com o levita, e o levita também passou o largo. Ficaram com medo, pode alguém chegar e de repente eu estou aqui socorrendo eles, os mesmos salteadores nos pegar e nos matar. Não, dá certo não. Ou então vou me sujar de sangue, vou ficar impuro até a tarde, eu ter que oferecer sacrifício novamente e tal. Então não dá para mim não. Passou e foi-se embora, não ajudou. Eles tinham tudo para ajudar, sabe por quê? Porque até o homem que estava caído ali era da descendência deles. Até aquele homem que estava ali com certeza era um irmão deles, certo? E eles não ajudaram, não socorreram. Mas vem uma pessoa, irmãos, é incrível, é Jesus falando essa parábola. Ele poderia ter invertido, né? Ter botado para ser o samaritano que estava lá no chão e uns judeus veio. Se ele quisesse alegar o ego dos judeus, mas não, ele fez tudo invertido, que é para eles entenderem o que é misericórdia e compaixão. Você está entendendo o texto, amém? E aí quando vem o samaritano, o que é que ele faz, irmãos? Quando vê aquela situação, se compadece daquele homem que não tinha nada a ver. O homem que eles eram enrechados, certo? Eles eram intrigados. Eles não podiam nem se ver, irmãos, que era arriscado até brigar de espada. Sabe por quê? Porque uns adoravam em Samaria, no monte. A gente vê até a samaritana falando com Jesus, aonde era o lugar certo, se era em Jerusalém, se era no monte, Samaria. Os judeus diziam que era em Jerusalém, lá onde estava o verdadeiro Deus, e os samaritanos diziam que era lá no monte, certo? Aí havia essa confusão entre eles. Aí uns, eu adoro o verdadeiro Deus e tu adora o falso. Só que todos os dois adoravam o verdadeiro Deus. Mas havia essa rivalidade entre eles. Eles brigavam entre si. Então é por isso que não havia paz entre eles, ou seja, cordialidade. Mas naquele momento, para você ver a diferença de um crente verdadeiro, ele parou, viu aquela situação. Sabe o que é que a gente pensa, irmãos? Ter misericórdia? Nós somos misericordiosos porque o Senhor quer que nós sejamos, certo? A sua palavra nos ensina isso, certo? A gente, primeiro, você analisa a situação, você vê, se fosse eu naquela situação, e se tivesse à beira da morte precisando de socorro, e alguém vai passando ali saudável e pode até me socorrer e não me socorresse. Ele pensou assim, ele se colocou no lugar da pessoa que estava precisando. E o povo de Deus tem que entender, irmãos, que há uma necessidade grande. Tantas pessoas caídas à beira do caminho, na estrada. Você sabe, não vou detalhar. Poderia também detalhar, porque eu já passei por tantas coisas semelhantes. Mas aí está faltando samaritano. Aí o samaritano pegou aquele homem, imediatamente deu-lhe um pouco de vinho, passou um azeite nas suas feridas, certo? Fez os primeiros socorros, preparou ele, botou na sua cavalgadura, no seu animal, e levou para uma estalagem. Olha aí, pastor, coisa linda. É assim, irmãos, que nós devemos aprender a fazer também. Tem pessoas que estão hoje eu louvo a Deus, porque muitas vidas aqui neste lugar estão sendo salvas, alcançadas por Deus. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu fico meditando de onde Deus me tirou, e as pessoas que Deus vem salvando, todas aquelas pessoas, né, daquele tempo. Eu fico olhando para nosso irmão também. A gente começa a meditar na glória que Deus nos deu, nos revelou e nos alcançou pela sua infinita misericórdia. E tantas vidas ainda estão nessa situação. E aí ele foi, irmãos, botou lá na estalagem, cuidou dele, pagou. É incrível que ele faz tudo. Os primeiros socorros, chega na estalagem lá, pagou a estadia e disse para aquele homem: olha, eu vou viajar, mas cuida bem dele para mim, por favor. Cuida bem dele para mim, porque se for mais alguma coisa, quando eu voltar, pagarei tudo. Aleluia!
Ele deu 2 denários, 2 dinheiro, para pagar a conta naquele momento. Mas ainda se fosse mais, ele disse: quando voltar pagaria tudo. Você está, irmãos, entendendo? Deus tem tudo preparado para você. E na verdade Ele vai voltar, que isso aqui é evidente. Sim, irmãos, glória a Deus. Ele vai voltar, Ele prometeu, Ele vai voltar, Jesus vai voltar. É para isso que esta palavra, irmãos, nos corrige. Sabe por quê, irmãos? Que só assim nós vamos acertar o caminho. Só assim a palavra, ela brandando nossos corações. Eu sei que tem hora que ela dói, tem hora que a palavra vem e bate mesmo. E alguém até diz assim: mas pastor, só exorta. Nós vamos adiante andando neste caminho, mas a palavra está ali te guiando. Ela está ali, irmãos, levando você no caminho direito. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105. Conformosos aos pés daqueles que levam boas novas, aleluia. Aqueles que estão, irmãos, preparados no Evangelho da Paz para anunciar um Evangelho de transformação, um Evangelho de libertação, um Evangelho que traz vida àquele que não tem. Este Evangelho de Jesus Cristo, hoje estamos aqui grato a Ele por ter nos alcançado, aleluia. Bem-aventurado os que sofrem, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estava vendo hoje, irmãos, vocês viram essa reportagem hoje, uma igreja, a pessoa estava dirigindo um culto, eu não sei o que aconteceu, mas a vizinhança se incomodava muito com esse culto, e acabaram quebrando as coisas, cadeira, botando carro por cima das pessoas, e acabando com o culto. Estava aquela polêmica, jornal e tudo. As pessoas estão se incomodando, irmãos. Vai chegar o momento que a coisa vai estar bem apertada, a coisa vai estar difícil. Você vai pregar, as pessoas vão ficar com raiva, vão odiar cada vez mais. Aí você vai ver lá na Angola, os irmãos angolanos lá, irmãos, tudo brigando em si, querendo quebrar a igreja, fechar a igreja, bater no pastor, matar pastor. Vocês viram isso? O que é que a Bíblia diz? Irmão contra irmão, nação contra nação, e as pessoas estão entre si se gladiando, brigando. Sabe o que é isso? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Cada dia Jesus se aproxima. Os sinais estão se cumprindo. Você agora, eu lembro que há 10 anos atrás, vou dizer só 10 anos, você falava em tufão, essas coisas, era em outros países, né? Essas coisas que agora no Brasil está cheio, irmãos. Que é isso? Mudou o clima, as coisas mudaram. Como é que pode? É sinais se cumprindo. Já que não acontecer, que vai acontecer para acordar os crentes. E a gente tem que buscar a Deus enquanto pode achar, e invocar enquanto, porque Ele está o que? Perto. Jesus está perto. Invoque o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ele está voltando. Vamos sofrer, irmãos, perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não se entristeça com isso. Bem-aventurados sois vós. Aí lá vem as injúrias, né, irmãos? As mentiras. As pessoas vão chegar, levantar calúnia, vão dizer coisas todo mal contra a gente. Ou vocês pensam que simplesmente nós estamos aqui louvando a Deus e daqui pode ser agora? Quem dera que Jesus viesse agora, que você não sofreria isso que está aqui. Aí você está entendendo agora porque temos que estar preparado. Por quê, pastor? Para a vinda de Jesus, sim, e para os momentos ruins que vêm sobre a terra. Se você estiver, irmãos, firmado na rocha que é Cristo, você não vai se abalar por nada neste mundo. Você vai ter fé e confiar no Senhor, fazer como os irmãos de Apocalipse 12:11, se não estou lembrado, se não falta a memória.
que eles sofreram, derramaram, preferiram derramar o seu sangue, mas não negaram o nome de Jesus. Ser crente sem sofrer, que evangelho é esse? Se desde o início o evangelho é com sofrimento. Então entenda, nós somos bem-aventurados. Eu sei que nós vamos sofrer, e estamos sofrendo, porque as perseguições estão chegando, estão começando. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Está pensando que não vão perseguir ainda? Como os irmãos lá na África, os irmãos no Oriente Médio, nos outros países. Aqui está bom ainda, irmãos. Aqui ainda dá tempo você ganhar almas para o reino de Deus, sair evangelizando enquanto há tempo, clamar ao Senhor, Ele está voltando, invocar o nome dEle. Ainda tá bom para fazer isso. Dá tempo para isso. Enquanto pessoas estão trancadas com desejo, pastor, eu acho incrível isso. As pessoas estão trancadas, escondidas, mas aquele desejo tão grande de sair nas ruas evangelizando, mas não pode. Se sair, morre. Ou você pensa que não tem irmãos assim? Ou você pensa que não tem irmãos vivendo isto que eu estou te falando neste momento agora, com desejo de ganhar alma para o reino de Deus, e não pode sair, mas está lá clamando a Deus. Então ele vai dizer, irmãos: e perseguires e mentindo disser todo mal contra vós, por minha causa. Tudo é pela causa de Cristo. Oh, glória. Ele disse: olha, se eles fizeram tudo isso comigo, vou resumir assim, se eles fizeram tudo isso comigo, que Ele é Senhor nosso, e nós somos seus servos. Se fizeram com o nosso mestre, quanto mais com nós. Se eles perseguiram, se eles disseram mal contra Cristo, se eles disseram que Ele era impostor, será que não vai dizer que você também não é? Será que não vai dizer que eu não sou, que o pastor também não é? Será que não vamos chegar desta mesma forma qualquer dia? Então você tem que estar preparado, não vou dizer psicologicamente, mas espiritualmente, para que este mal não domine a tua mente e faça você desistir da caminhada tão maravilhosa que estamos atravessando para chegar do outro lado, porque estamos sobre a palavra do Mestre Jesus Cristo. Não desista, meu irmão, não desista. Ele disse: alegrar, exaltar e alegrar. Isso é bom, é maravilhoso. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Se perseguiram os profetas que foram antes de vós, foram antes de nós, vamos nos perseguir, irmãos. Se alegre, escute essa palavra. Jesus disse em Mateus 7,24: aquele que escuta as minhas palavras e põe em prática, ele diz que compara-lo-ei como homem prudente. Escutar e pôr em prática, certo? Ele vai comparar com o homem prudente. Lucas vai dizer que o homem cavou. Mateus vai dizer que edificou sobre a rocha. Lucas vai dizer que ele cavou. Talvez a rocha estava mais funda, né, pastor? Talvez tinha mais dificuldade naquele local. Mas ele está fazendo você entender hoje que às vezes é necessário nós cavar, certo? Tem que cavar. Olha aqui, ó, a coisa linda, Bíblia Sagrada. Tem que buscar aqui, irmãos, a maravilha de Deus. Leia esta palavra, mastigue ela, medite, viva esta verdade, põe em prática toda esta verdade, que você vai ver que você não se abala com a tempestade, com o vento forte, com a chuva, com rios. Não, sabe por quê? Porque você está edificado na rocha que é Cristo Jesus. A chuva vai descer, o vento vai soprar, o rio vai correr, é certo? E vai bater contra a tua casa, contra a minha casa. Se estivermos edificados na rocha, a água vai passar e você vai dar glória. Amém? Exaltai e alegrai, irmãos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Porque assim
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus, ele disse também, irmão, se a gente ouvir a palavra e não pôr em prática, você já sabe do resto, não vou explicar, você sabe, né? É semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e veio a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, e bateu, e levou aquela casa com impacto, arrastou de uma vez. Quantas vidas e mais estão sendo arrastadas desta forma? Neste período de 4 meses, você tem muitas notícias tristes, né? De muitas vidas que foram arrastadas, por não estar firmada na rocha que é Cristo. Então, irmãos, escute, medite, viva esta verdade, e que Deus nos abençoe e continue com este povo, que este povo adore e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?